Juliana sempre fora uma mulher reservada, discreta, daquelas que passavam despercebidas em uma multidão. Casada há 12 anos com Marcelo, com quem teve 2 filhos pequenos, levava uma vida considerada normal, embora carregada de rotina, obrigações e sacrifícios. Moravam em um bairro de classe média, tinham uma casa simples e lutavam como tantas outras famílias para manter as contas em dia e criar os filhos com dignidade. Marcelo era motorista de aplicativo e Juliana trabalhava como atendente em uma farmácia local, em turnos alternados para que pudessem revezar os cuidados com as crianças. Apesar da imagem de família feliz que mostravam aos vizinhos, dentro de casa o clima era outro. O casamento de Juliana e Marcelo estava desgastado. A cumplicidade havia sido substituída por cobranças silenciosas e o carinho por indiferença. Marcelo era um bom pai, mas tinha se tornado um homem ausente emocionalmente. As conversas entre o casal se limitavam à logística da casa, às compras do mês, aos boletos vencendo. A paixão parecia ter se esvaído, sem que nenhum dos dois notasse o momento exato em que ela se foi. Juliana, no fundo, sentia-se invisível. Tinha abandonado sonhos antigos, como estudar enfermagem ou fazer viagens sozinha. Toda a sua vida girava em torno dos filhos e do marido. O pouco tempo livre era consumido por tarefas domésticas ou tentando manter a aparência de que tudo estava sob controle. Ela sorria nas fotos de família, mas chorava no banheiro silenciosamente. Por vezes, se pegava pensando como seria sua vida se tivesse feito outras escolhas. E foi nesse turbilhão de emoções silenciosas que ele apareceu. Rafael era um cliente frequente da farmácia. Um homem cerca de 10 anos mais velho que Juliana. Elegante, educado e com um olhar curioso, que parecia sempre notar algo a mais nas pessoas. Aos poucos, Rafael começou a puxar assunto. Perguntava sobre medicamentos, comentava sobre o tempo, sobre livros, sobre filmes. Era gentil de um jeito despretensioso. E Juliana, no começo, achou que era apenas educação. Mas com o tempo, passou a perceber que aquelas conversas curtas eram o ponto alto de seus dias. Ele fazia elogios sutis. Dizia que ela tinha um sorriso bonito, ou que sua voz era calma. Comentava que ela merecia mais do que aquilo que parecia carregar nos ombros. Juliana, no início, resistia a essas insinuações, mas sentia algo que há muito tempo não experimentava. Ela se sentia vista, sentia-se desejada, interessante, viva. Era como se Rafael tivesse acendido algo dentro dela que estava apagado há anos. As conversas evoluíram para mensagens. Depois vieram os encontros rápidos e então os encontros mais demorados. Quando percebeu, Juliana já estava emocionalmente envolvida. Tinha medo, culpa, vergonha, mas também tinha sede de liberdade, de sentir-se mulher e não apenas mãe ou esposa. Rafael dizia coisas que Marcelo há anos não dizia. Fazia com que ela se sentisse única, desejada, importante. E isso era como um veneno doce do qual ela não conseguia mais escapar. Durante meses, Juliana viveu em um dilema interno que a consumia. Amava seus filhos, não queria machucá-los, tinha respeito por Marcelo, embora não sentisse mais o mesmo amor, mas toda vez que se afastava de Rafael, sentia um vazio que parecia gritar dentro de si. Até que, em uma noite de domingo, após mais uma discussão silenciosa com Marcelo e uma mensagem inesperadamente carinhosa de Rafael, Juliana tomou a decisão mais drástica de sua vida. Ela fugiria. Naquela madrugada, enquanto Marcelo dormia e as crianças estavam em seus quartos, Juliana arrumou uma pequena mala com algumas roupas. Pegou a carteira, o celular e deixou uma carta breve, escrita às pressas, pedindo perdão. Disse que precisava reencontrar a si mesma, que não suportava mais aquela vida.
e que confiava que Marcelo seria forte para cuidar das crianças. Em questão de minutos, Juliana fechou a porta sem fazer barulho e desceu as escadas com o coração aos pulos. Rafael a esperava no carro. A fuga foi planejada por semanas. Rafael tinha um apartamento em outra cidade, a cerca de 400 quilômetros dali, onde poucos os conheciam. Os dois seguiram pela estrada em silêncio por longos minutos. Juliana corava, mas não voltava atrás. Sentia um misto de medo, alívio e culpa. Não sabia se estava indo em direção à felicidade ou à destruição. Só sabia que não aguentava mais continuar vivendo como estava. Os primeiros dias foram de euforia. Rafael era gentil, carinhoso e cuidava dela como um tesouro. Passeavam de mãos dadas, riam juntos, dormiam abraçados. Juliana sentia que tinha renascido. Ligou para Marcelo uma única vez para saber como os filhos estavam. Ele foi seco. Disse que não queria falar com ela, que estava devastado, mas que as crianças estavam bem. Depois disso, Juliana não teve mais coragem de ligar novamente. Com o passar das semanas, no entanto, as coisas começaram a mudar. Rafael mostrou-se mais controlador. Questionava para onde ela ia, com quem falava, por que demorava no mercado. Era ciumento, possessivo e por vezes agressivo, em palavras. Juliana tentava relevar, achando que era apenas um período de adaptação, mas no fundo, começou a sentir que havia saído de uma prisão para entrar em outra. Sentia falta dos filhos. Chorava quase todas as noites ao lembrar do rostinho deles. Imaginava como estavam se saindo na escola. Se perguntavam por ela, se ainda lembravam de seu cheiro. Sonhava com eles. Tinha pesadelos onde os via chorando, chamando por ela. A culpa, que parecia adormecida no começo da fuga, voltou com força total. Sentia-se a pior mãe do mundo e começou a perceber que talvez Rafael não fosse aquele príncipe encantado que ela idealizou. O relacionamento passou a ser tóxico. Rafael gritava, quebrava objetos quando se irritava, a humilhava em momentos de raiva. Juliana se via sozinha em uma cidade desconhecida, sem amigos, sem trabalho, dependente de um homem que se mostrava cada vez mais instável. Tentou sair algumas vezes, mas ele implorava, chorava, prometia mudar, e ela cedia. Afinal, havia abandonado tudo por ele. Sentia-se sem saída. Enquanto isso, Marcelo tentava refazer a vida. Ficou devastado com o abandono. Sentia raiva, tristeza, confusão. Teve que explicar aos filhos que a mãe tinha ido embora e tentava não passar sua dor para eles. Contava com a ajuda da mãe e da irmã para cuidar das crianças e se desdobrava entre trabalho e casa. À noite chorava sozinho, tentando entender onde tinha errado. Um ano se passou. Juliana estava irreconhecível, magra, abatida, com os olhos tristes. Trabalhava como garçonete em um restaurante, depois de insistir muito com Rafael para retomar alguma autonomia. Tinha um pequeno celular com chip novo, mas monitorado por ele. Não podia ligar para os filhos. Pensava neles todos os dias. Chorava no banheiro do restaurante escondida. Um dia, tomou coragem e escreveu uma carta, enviando para o antigo endereço da mãe, torcendo para que chegasse até Marcelo. Na carta, pedia perdão. Dizia que se arrependia profundamente, que sentia falta dos filhos que o queria, Los nem que fosse de long, que não queria mais aquele relacionamento, que havia cometido um erro ao fugir e que agora só queria consertar o que fosse possível. Marcelo leu a carta várias vezes. Com raiva e emoção misturadas, mostrou às crianças. O mais novo, de apenas 7 anos, chorou. O mais velho, de 10, ficou em silêncio por dias. Marcelo não respondeu de imediato. Precisava pensar. Queria proteger os filhos,
mas também via a dor deles. Acabou contratando um advogado e moveu uma ação judicial. Conseguiu, com esforço, o direito de visitar Juliana com as crianças sob supervisão. O reencontro foi num centro de mediação. Quando os filhos entraram na sala e viram a mãe, correram para ela, choraram juntos. Foi um momento dilacerante. Juliana, pela primeira vez em muito tempo, sentiu um resquício de perdão. Após aquele encontro, ela teve forças para romper de vez com Rafael. Com o apoio de uma ONG que ajuda mulheres em situação de abuso, conseguiu abrigo, assistência psicológica e orientação jurídica. Pouco a pouco, começou a reconstruir sua vida. Conseguiu um trabalho simples, alugou um quartinho, voltou a estudar. Lutava todos os dias para ser uma presença positiva na vida dos filhos. Eles a visitavam nos fins de semana. Ainda havia feridas, mágoas e dúvidas, mas havia também a esperança. Juliana nunca se perdoou completamente. Sabia que o que fizera era grave e que as marcas ficariam para sempre. Mas usava essa dor como combustível para ser uma mãe melhor, uma mulher mais consciente. Marcelo seguiu sua vida, continuava cuidando dos filhos com dedicação, mas agora conseguia dormir um pouco mais tranquilo. Sabia que, apesar de tudo, os filhos tinham a chance de manter algum vínculo com a mãe. E isso era importante. A história de Juliana é, ao mesmo tempo, um alerta e um retrato cru da complexidade humana. Ela não é uma heroína, nem uma vilã. É uma mulher que errou, sei pode, mas que também teve coragem de tentar voltar. Sua história viralizou quando, anos depois, decidiu contá-la em um depoimento anônimo, num fórum de mães. Milhares de pessoas comentaram, julgaram, apoiaram, criticaram, mas o que ficou foi a reflexão. Quantas pessoas vivem aprisionadas em silêncios? Quantas tomam decisões desesperadas em busca de algo que acreditam ser amor? No fim, Juliana entendeu que a liberdade verdadeira não está em fugir, mas em encarar a si mesma. E foi esse o caminho que ela, enfim, decidiu seguir.